do ladinho. Vou passando do lado aqui. Bem, para quem não me conhece, eu sou escritora, eu não sou da área médica, eu trabalho há muitos anos com a desobsessão e a apometria. Então, por isso que a Bárbara às vezes pede socorro para mim, porque eu entendo dessa área assim, de desobsessão. Então, nesses capítulos, né, que tocaram para mim hoje, dia 24 e 25, a gente vai falar de aura. Passa. Ué. Não está passando. Você vai ter que ir lá no PowerPoint passar por lá. Vai ter que clicar no PowerPoint. Então vamos lá. Então vamos. Mas está aparecendo para vocês, né? Tá, agora apareceu. Você mudou o slide, apareceu. Ok. Então vamos lá. Bem, a aura, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, né, de médiuns, inclusive, que enxergam a aura, né, das pessoas. E o que é a aura? É uma camada luminosa, né, que circunda tanto objetos inanimados como seres vivos. Ou seja, todo mundo tem uma aura, até uma pedra tem uma aura, e que pode ser detectada, né, por algumas pessoas que podem enxergar isso. Aí, né, fizeram uma classificação segundo a coloração, né, as pessoas começaram a observar que algumas cores apareciam de acordo com o estado emocional, né, das pessoas envolvidas ali, né. Aí eu, só por curiosidade, eu peguei, né, o significado dessas cores. Então, quando você tem uma aura vermelho escuro, quer dizer que você está apaixonado. Se você está vermelho vibrante, é sinal que você está com raiva. Se você está marrom, é porque você está, né, tem sintomas de avareza. Se você está com amarelo, é porque você está com uma atividade intelectual superior. Púrpura, espiritualidade. Rosa é amor. Azul, devoção espiritual. Verde profundo, simpatia. E verde claro é ciúme, falsidade. Ou seja, né, são emoções que a gente tem, né, de acordo com as circunstâncias. Então, vai mudando. Esse senhor aí, o Barão Karl von Reichenbach, foi o primeiro a estudar essa luminescência, né? Ele percebeu a existência dessa luz, né? E ao invés de chamar de aura, ele chamou de eflúvios ódicos. E aí a denominação Od, que significa que tudo penetra em sânscrito. Esse senhor era um pesquisador até bastante importante na época dele. Ele foi o descobridor da parafina e da querosene, né, e acabou no fim da vida, se dedicando ao estudo desses eflúvios ódicos aí, que ele acreditava que fosse assim, a descoberta da vida dele, que fosse uma camada que existe em tudo, né, no universo inteiro, mas, infelizmente, ele não conseguiu acabar as pesquisas. E aí, a partir da pesquisa dele, né, outras pessoas começaram a pesquisar, e em 1939, esse senhor Semyon Kirlian e a esposa dele, Valentina, descobriram, né, um efeito especial que a aura deixava, e com base nas eletrografias, né, que são umas fotografias que são tiradas a partir de uma ação elétrica. E acho que todo mundo já ouviu falar, né, de foto Kirlian, que ficou bem famoso uma época, né, todo mundo tirava para ver qual era a cor da aura. Várias pesquisas foram feitas a partir daí. E aí temos um comentário do André Luiz sobre essa situação. Essa foto aqui do slide é uma foto Kirlian, tá? Já é uma detecção de aura aqui. Considerando-se toda a célula em ação por unidade viva,
qual motor microscópico, em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais, a se constituírem de recursos que podemos nomear de tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Então, ele quis dizer o quê? Que, né, essa luminosidade é uma radiação, né? A gente sabe que tudo nesse universo, né, que a gente vive é energia, então essa energia toma formas diferentes, né? Nesse caso aí é a radiação. Aqui temos outra foto Kirlian também. Todos os seres vivos, do mais rudimentar aos mais complexos, revestem-se desse halo energético, dessa espécie de atmosfera eletromagnética que tem características próprias conforme a espécie. Então, quer dizer, tudo, se você for tirar qualquer objeto, qualquer ser vivo, você vai encontrar essa luminescência. No homem, aí é o André Luiz de novo fazendo, né, as observações dele. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas, duplicada mais ou menos radiante da criatura. Ou seja, ele está explicando que, para alguns, né, para a espiritualidade, essa aura pode ser confundida também com o duplo etérico, que é a pura energia, né? A gente sabe que nós somos divididos em, assim, nem todo mundo usa essa afirmação que eu vou fazer, mas eu, como trabalho há muito tempo na apometria, a gente trabalha com isso, nós somos divididos em 7 corpos, um material, um semimaterial e os outros todos espirituais. Então, esse corpo semimaterial, ele tem essa luminescência. Então, na verdade, né, o que a gente está vendo na aura é esse segundo corpo semimaterial que serve de anteparo entre o nosso corpo físico e o primeiro corpo espiritual que a gente tem. O pensamento humano circula por essa túnica eletromagnética, dando-lhe colorido característico inerente às vibrações e imagens que produz. Desse modo, a alma exibe aí, em primeira mão, as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Ou seja, né, o nosso pensamento é responsável pela cor da nossa aura, né? Tudo, né, se você parar para pensar, quando você começa a estudar a espiritualidade, tudo acaba no pensamento, começa e acaba no pensamento. Por isso é tão importante a gente controlar. Então, o seu pensamento vai ser o responsável pela cor da sua aura. Nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando, ao mesmo tempo que parece emergir dele, a maneira de campo ovoide, não obstante a feição irregular em que se configura, valendo como por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam, com sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas quando perduram em vigor e semelhança, como no cinematógrafo comum. Então, quer dizer, o seu pensamento vai interferir na cor da sua aura, né? Como ele está falando aqui, né? Essa força mental que você tem
ela vai acabar se exteriorizando através dessa cor, dessa luminescência. Essa fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, apresenta-se em cromática variada, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos correspondem aos objetivos e escolhas, enobrecedores ou deprimentes. Ou seja, né, a gente está sempre plasmando o nosso, né, o pensamento, e através dele criando essa aura que acaba sendo percebida, né? Mesmo que você não enxergue, você acaba sentindo. É o caso, né, das vezes a gente encontrar uma pessoa e você ou automaticamente simpatiza ou automaticamente antipatiza com aquela pessoa. É porque aquela energia, né, que ela está emitindo, ela pode te afetar de um jeito ou de outro, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Aí outro comentário do André Luiz. Assim é que o halo vital de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos, que lhes são próprios e habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Bem, quem entende aí de física quântica sabe que isso aí que ele está falando tem tudo a ver, né? Aquela questão da física quântica que às vezes a partícula se comporta como partícula ou como onda. Então, essa escolha, né, se ela vai se comportar como uma coisa ou outra, tem a ver também com o seu pensamento, entendeu? Você que comanda. A matéria mental constitui-se na nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Ou seja, né, aquilo que eu já tinha comentado antes. O nosso pensamento e a nossa capacidade de conexão, né, é ela que vai determinar se a gente vai ter ao nosso lado um espírito de luz ou um obsessor. No fim das contas, né, tudo depende da gente. É por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra, considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. Ou seja, né, a aura, né, essa vibração que a gente emite, ela permite que a gente entre em contato, né, com o outro lado da vida, né? É porque a gente está vibrando na mesma energia, no caso. Desde tempos imemoriais, quando a permuta entre os espíritos foi iniciada no mundo, a apresentação da própria aura realizava a seleção. Os homens melhores atraíam para si os espíritos humanos melhorados, e os homens rebeldes às leis de Deus acumpliciavam-se da mesma espécie. Ou seja, é aquela questão, né? Se você tem o teu pensamento positivo, se você cultiva bons pensamentos, você vai atrair gente que pensa igual a você, né? Então você vai estar rodeado de gente positiva, de gente que vai praticar o bem,
Se você, pelo contrário, né, está sempre pensando, doença, sei lá, está pensando em tristeza, em amargura, você vai atrair gente pensando do mesmo jeito e vai vibrar naquela vibração mais pesada. As ondas de pensamento, por suas características de frequência e trajeto, natureza e objetivo, enovelam-se umas às outras, iniciando os núcleos de progresso dos homens nobres que assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores para gerar trabalho edificante e educativo. E também foi assim a associação simbiose das almas estacionárias que se rebelaram contra os imperativos da evolução, estabelecendo obsessões lamentáveis. Fica claro nessa análise que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio. Bem, no início, né, quando a gente ainda não tinha essas denominações já, mediunidade, o fulano é médio, tudo era intuição, né? Então, essa intuição que a gente tem até hoje, né, que é você chega perto de uma pessoa e sente, né, você diz assim, essa pessoa aqui, acho que ela é legal. Aí você gosta de ficar perto dela, é uma intuição sua, você se afinizando com aquela pessoa. Vocês têm um pensamento de acordo, vocês pensam similarmente, entendeu? Por isso que vocês se sentem bem juntos. A mesma coisa vale para o contrário, né? O obsessor. O obsessor só vai chegar junto de você se você estiver numa vibração baixa, se você estiver vibrando que nem ele, né? Geralmente um obsessor é o quê? Um irmão que está magoado, que está com raiva. Se você vibra na raiva, ele vai chegar junto de você. Se você vibra muito alto, se você vibra só no bem, ele não vai nem te enxergar. Então vai ser difícil de você ser obsidiado. Aí tem um comentário também da Edith Fiore, né, que também pesquisou a aura e tal. Aí a aura está para a dimensão emocional, mental e espiritual de uma pessoa, como o sistema de imunização está para o corpo físico. E assim como o sistema de imunização enfraquecido deixa o indivíduo suscetível a doenças e infecções, assim uma aura enfraquecida gera vulnerabilidade à invasão de espíritos. Ou seja, ela está dizendo, né, que o que eu acabei de falar, se você vibra alto, você não vai ser enxergado pelos obsessores, né? Você vai ficar bem, né? Se você vibra baixo, a sua aura vai ficar enfraquecida e aí você vai estar suscetível às obsessões. Aí ele vai falar agora, né, do segundo capítulo, né, que ele vai falar da questão da radiofonia e da televisão, né, que são as ondas, né, ondas magnéticas. Na radiofonia e na televisão, os elétrons que carregam as ondulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com a velocidade igual à da luz. O pensamento, força viva e atuante, tem velocidade superior à da luz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos. Daí a necessidade de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. Então, só para eu falar que o slide não passou, tá? Não passou? Esse agora não. Não, desculpa, passou sim, eu fiz confusão, perdão. Eu que me confundi. Ah, tá. Me perdoe. Então, de novo, a gente vai bater na mesma tecla, né, da questão do pensamento. Jesus, quando veio, já nos avisou, né, que orai e vigiai. Por que orai?
Porque quando a gente está orando, a gente está vibrando alto, o nosso pensamento está lá em cima e a gente está protegido. Entendeu? Se você tem um pensamento negativo, vibra baixo, o seu pensamento vai atrair coisas que você não deseja. Após a morte, no mundo espiritual, a criatura desencarnada utiliza um corpo muito mais plástico e influenciável, o perispírito. Como consequência, as criações menos construtivas podem levá-la a um cativeiro muito mais longo na companhia de outras criaturas que vivem os mesmos pesadelos e enganos. Depois da morte, as pessoas que ficam estagnadas naquele pensamento repetitivo, principalmente a culpa, né, que é uma palavra que a gente, se Deus quiser, um dia vai eliminar, ela leva essas pessoas, né, esses desencarnados, para os lugares mais sombrios, né, porque você não consegue enxergar, o espírito não consegue enxergar uma outra possibilidade além daquilo que ele está vendo, aquele que ele está vivenciando, aquela culpa, aquela ideia, aquele pensamento, eu não mereço ajuda, eu não mereço, entendeu? E aí ele fica estacionado em lugares, né, por longos tempos, às vezes, e é difícil até a gente tirar eles desse sofrimento. Às vezes a gente tem até que apagar um pouco a memória deles para poder sair. Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Sobre todos os que nos aceitem o modo de sentir e de ser, consciente ou inconscientemente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se o inverso toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Ou seja, né, os pensamentos que a gente emite, eles criam coisas. O tempo dessa criação vai depender da força do nosso pensamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, quando a gente trabalha, né, na desobsessão e na apometria, a gente visita a casa das pessoas, né, para fazer uma limpeza espiritual. Então, a gente sempre encontra aderido nas paredes as formas, pensamentos. Quando a pessoa tem a casa muito conturbada, tem muita confusão, você chega lá, você vê a parede toda escura, entendeu? Que são os pensamentos de baixa qualidade que ficam aderidos ali. Então, né, a gente tem que estar sempre cuidando. A gente sabe que é difícil, né? Tem sempre uma hora que o nosso pensamento vai dar uma caída, a gente vai pensar em alguma besteira, coisa que não deve, mas a gente tem que estar sempre alerta, assim, pensou no que não deve, troca rapidinho o pensamento e muda. Aí agora a gente vai falar de ideoplastia, que tem a ver com a forma pensamento. É o meio pelo qual o pensamento pode materializar-se, criando formas de duração variável conforme o grau de permanência da onda emitida. A ideia é um ser organizado pelo nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. O trabalho da apometria é 100% ideoplastia. A gente cria coisas o tempo todo. Do mesmo modo que nós criamos para ajudar pessoas, os irmãos, né, mais ignorantes também criam com outro objetivo. Então, né, o pensamento cria coisas, sim. Como as partículas do pensamento são passivas diante do sentimento que lhes dá forma e natureza, para o bem ou para o mal,
é fácil concluir que as ideias têm as características dos sentimentos que a produziram. Então, né, se você tem como objetivo ajudar as pessoas, você está criando coisas boas, né? Criando coisas que vão ajudar. Agora, se você está com raiva, você não vai criar coisas boas. Você vai criar coisas que vão fazer mal, inclusive para você mesmo. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Ou seja, você criando coisas negativas e pensando só coisas negativas, você vai estar fazendo mais mal para você do que para qualquer outra pessoa. Aí a gente vai falar aqui do Ernesto Bozano, né, que também pesquisou essa questão das formas de pensamentos, e ele conseguiu fotografar, né? Aí ele tem um comentário dele: o fenômeno da fotografia mental dos vivos demonstra que pensamento e vontade são forças plásticas e organizadoras. É interessante pensar, né, nessa questão da fotografia, porque se você reparar, quando você está bem, você está feliz, geralmente as fotos que saem são mais bonitas, né? Você está mais bonito na foto. A mesma coisa para quem tira a foto, né? Geralmente peça para alguém que gosta de você tirar a sua foto, porque vai ficar bem melhor do que se for tirado por alguém que não simpatiza muito. As ideoplastias são fundamentais para se entender o fenômeno da transmissão mediúnica e, consequentemente, o mecanismo do processo obsessivo. O hipnotizado, no caso do médium, contempla as imagens que lhe são sugeridas pelo hipnotizador, o espírito, ou por si mesmo, nos fenômenos de auto-hipnose, como nos processos de emersão de personalidades do passado, vivendo um estado alucinatório que não é fruto da sua imaginação, mas que lhe é passado por sugestão. Bem, quem trabalha com desobsessão entende que quando a gente está fazendo a doutrinação, né, do espírito que tá ali, meio revoltado, meio nervoso, às vezes a gente usa essa técnica da hipnose, né? A gente mostra coisas para ele do passado dele. É importante, né, para convencê-lo de que chegou a hora de fazer uma escolha, mudar o rumo, né, do caminho que ele está seguindo. Então, você traz coisas do passado dele, mostra quem ele foi em outra vida, geralmente vai numa vida feliz. Isso tudo é, um, é uma imagem mental mesmo, uma coisa que ele está enxergando. Às vezes o médium que está junto também vê, entendeu? Também enxerga isso. E no caso aqui também está falando de personalidade do passado. A gente, né, nós temos muitas vidas, né? Então, às vezes, você tem uma vida sua, uma personalidade, uma pessoa que você foi, que toma frente, né, da sua atual encarnação. Esse é um caso de obsessão. É uma auto-obsessão por conta de uma personalidade do passado. Então, você também acaba enxergando, né, as coisas que aquela personalidade está mostrando para você daquela vida que já ficou para trás. Aí o comentário aqui: a palavra alucinação é imprópria porque não se trata de um devaneio ou ilusão. Não é uma coisa que você criou, entendeu? Uma coisa que existe
que ficou em outra vida, ou ficou numa memória do passado, mas que existiu, que aconteceu. Pois, tal qual acontece nos espetáculos de televisão, em que a cena transmitida é essencialmente real, por meio da conjugação de ondas, o quadro surgido na mente do magnetizador é captado e trabalhado pelo magnetizado. Então, não é uma ilusão, é uma coisa que realmente aconteceu. E aí, esse é o último slide, gente. Como se vê, há uma reflexão natural e incessante entre os cérebros que se afinam. Pela reflexão das ideias, surge assim, entre as duas esferas, material e espiritual, entranhado circuito de forças. Ou seja, o que o André Luiz quis dizer? Que todo mundo está conectado no fim das contas. O teu pensamento pode influenciar uma pessoa que você nem conhece. A tua onda cerebral pode chegar numa distância que você não está esperando. Pode ter um resultado que você não sabe. Por isso que você tem que cuidar do que você pensa e do que você idealiza. Bem, eu acho que eu fui muito rápida, né? Nada, foi ótimo. E até bom também dar um tempinho, se de repente alguém quiser trazer mais alguma informação, quiser falar alguma coisa. A gente tem um tempinho ainda para poder bater um papo. Obrigada, Cláudia, foi muito bom. Eu estava até lendo os capítulos e vendo assim como que o que a gente sente reflete na nossa aura, né? O pensamento, o sentimento, né? Vai refletindo e é aquela questão dessa afinidade com as outras pessoas. Eu estava lendo, estava pensando sobre isso, por isso, nossa, tem gente que a gente, tem um termo que a gente usava, né? Meu santo não bateu bandeira, né? Mas essa questão aí da energia que aquela pessoa transmite através da aura dela, que a gente consegue sentir. É Então, isso. intenso. Exatamente isso. E, no fim das contas, é tudo uma questão de sintonia, né? A gente sintoniza com uma pessoa e pode não sintonizar com a outra, né? A É questão. verdade. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Cássia, fica à vontade, Cássia. Eu tenho várias perguntas. A primeira é uma dúvida sobre acho que é na segunda tela você coloca a imagem, não sei se eu entendi bem, que a aura seria a luminosidade referente ao duplo etérico? Tem a ver com duplo etérico? Tem a ver, tem a ver. Interessantíssimo. Então, seria ligado a isso, né? É. E aí eu fiquei pensando sobre quando a gente está no plano espiritual, aquela ideia de que não dá para a gente mascarar, Não, porque o que está ali está emitindo a própria. Eu achei boa quando você tem em alguma tela você, o André Luiz diz assim, que você colocou, como se fosse uma tela viva. É uma tela transparente, é o que é. Não tem uma máscara, é uma tela viva que projeta o estado emocional, mental do espírito, né? Interessante. é por isso que às vezes eles acham, né, em algumas literaturas espíritas, o pessoal acha que o espírito está lendo a sua mente. Mas assim, ele está lendo a minha mente. Não, você está transparente para ele está vendo o que você está sentindo, entendeu? Que legal, realmente não tem como esconder, vai sair, a luminosidade vai sair de um jeito que não tem como esconder, né? É como se involuntário, né? Ela vai se apresentar do jeito que é. É, por isso que os espíritos de luz, né, a gente chama, o espírito é de luz, porque, né, É de luz. é de luz mesmo, ele está iluminado porque ele tem lá, né, ele já está num grau elevado, e aí ele consegue fazer a luminosidade dele ficar perfeita, assim, ele não se deixa levar por emoções mais mundanas, digamos assim. É muito bom esse estudo, hein? Obrigada, Cláudia. Nada. Mais Mais alguma alguém? pergunta?
Bom, se ninguém perguntar, eu também tenho uma outra questão aqui. Então vai. Fiquei também muito reflexiva sobre a ideia do ambiente, da ideoplastia, né, da questão da casa ficar carregada, né, como você estava falando, até Conforma os pensamentos. e até as paredes, quando tem a limpeza, porque isso vai marcando. E fiquei pensando que, se não for pelo trabalho de apometria, como que nós podemos, uma vez já estando assim, como que nós podemos trabalhar e limpar isso? Seria o evangelho no lar? Seria fazendo oração? Eu, pelo menos, eu fico na minha intuição fazendo vários movimentos, né? Vou dar um exemplo. Às vezes, inclusive, eu trabalho home office, então meu marido também tem um escritório, que é um lugar que tem tensões e tal, e de vez em quando eu entro, levo o evangelho, leio em voz alta, boto uma música ali, sei lá, um mantra, não sei se tem a ver isso que eu estou falando, né? Eu faço isso aleatoriamente. Faço uma limpeza física também, que acho que tem a ver, na minha cabeça, tá? E por isso que eu estou com você que tem esse conhecimento, nesse esforço de limpar o ambiente, vamos dizer, né? Não sei se funciona também a questão do incenso, se isso é só mental, enfim. Veja bem. Tudo isso eu vou fazendo porque alguma coisa vai funcionar. Veja bem, todos nós temos poder mental. Tem uns que têm mais desenvolvido, tem outros que têm menos, certo? Você acreditando que o que você está fazendo vai dar resultado, vai dar resultado. Entende? Tudo aquilo que você acredita que vai dar certo, que vai fazer bem, você vai fazer bem. O pensamento é o poder. Não existe nada mais poderoso do que isso. Nós somos resultado do pensamento de Deus. Nenhum de nós estaria aqui hoje se não fosse isso. E outra coisa, né? A palavra tem poder, por quê? Porque é o pensamento materializado. Então, cuidado com aquilo que você fala. Se você tem uma casa, né, que está todo dia, tem gente brigando, discutindo, a casa vai estar cheia de coisa na parede mesmo, vai estar no teto, no chão, vai estar em tudo que é lado. Então, você tem que ter cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, entendeu? Com o que você pensa o tempo todo. Entendeu? Então, é orar e vigiar mesmo. Mas tudo que você acredita que vai dar certo, pode continuar fazendo porque está dando certo. Tem alguém que levantou a mão. Sim, a Tereza. Pode abrir seu microfone, por favor, Tereza. Oi, boa noite. Boa noite. Acho que só para ilustrar o que a Cláudia falou das paredes, né, da casa, uma vez eu estava comprando um imóvel e o corretor foi me mostrar um apartamento. Eu não conseguia entrar. E da porta eu perguntei o que tinha acontecido ali dentro, porque eu senti uma coisa muito pesada. Aí ele ficou sem graça, assim, e falou, tinha um inventário e as pessoas disputaram muito isso aqui, tiveram muitas brigas com relação a esse imóvel. Eu falei, não quero nem, prefiro nem ver. Mas dá para sentir essa energia ruim do espaço, né? Assim, eu, por exemplo, eu sinto muito, né? Eu saio com as minhas amigas, por exemplo, e eu falo assim, se eu for a algum restaurante, ou um bar, ou algum espaço que eu não me sinta bem, eu deixo elas lá e vou embora, porque realmente o lugar carrega isso, né? A energia das pessoas que estão ali. É isso mesmo. Os lugares têm energia das pessoas que frequentam. Sim. Né? Então, realmente tem que tomar cuidado. E você vê, às vezes, a coisa passa para o material também. Se você vai numa casa e você encontra as paredes mofadas, você vê que a questão espiritual já está se materializando, entendeu? Uhum.
Sim. Obrigada. Nada. A Aparecida também gostaria de falar, pode abrir seu microfone. Oi, boa noite a todos. Esse estudo bastante rico, né? Bastante interessante. Eu estava lembrando aqui, na Revista Espírita, tem muitos casos de casas onde o que a companheira falou aí da casa está impregnada. Tem uma que eu acho que é do espírito Castel Naudari, é um nome até difícil de falar, que as pessoas, o rapaz entrou na casa e levou uma bofetada no rosto. E o espírito de uma ele havia matado e estava ali aprisionado na casa, e é feito todo um trabalho com aquele espírito para que ele fosse, né, amenizando aquele ódio, perdoando, para melhorar a ambiência do lugar e para ele também se libertar. Tem vários exemplos, é bastante rico esse estudo, nossa, maravilhoso, porque mostra para a gente assim, o quanto a gente precisa cuidar das emoções, do pensamento, né? Eu falo muito com uma amiga, ela trabalha o seu pensamento, né? Na questão da ansiedade, de qualquer coisa, a gente precisa trabalhar o pensamento, né? Os espíritos dizem que o pensamento para o espírito é o que a mão é para a gente encarnado. É isso É isso. mesmo. A gente, na apometria, por exemplo, a gente cria muita coisa com a força do nosso pensamento. Então, a gente sabe que não é brincadeira, não, o poder que a gente pode alcançar com isso. Gente, a contribuição de vocês foi muito boa, né, Cláudia? Acabou que ajudou assim, a concluir ainda mais isso. o estudo. Que bom, graças a Deus. É verdade. E é sempre bom a gente vigiar essas sensações, né? Porque às vezes a pessoa se sente mal em um ambiente, mas não percebe isso e acaba levando isso por mais dias, né? E vai se sentindo mais mal. Então, a partir do momento que a gente se sente mal, a gente também entrar em oração, né, Cláudia? É isso. Para a gente mesmo. poder ir se sentindo melhor novamente. Exatamente. E assim, se eu puder dar um conselho para vocês, Sim. não duvidem da força mental de vocês nunca. A gente pode muita coisa, o tempo todo. É só a gente se controlar, mas, por favor, né, trabalhem para o bem, porque tudo que a gente faz volta. Se você fizer para o mal, vai voltar para você. Se você fizer para o bem, vai voltar também. Entendeu? É verdade. Eu venho aprendendo muito isso também e passando a acreditar mais. É. A Cláudia Cristina quer falar, não, né? Só a Palminha, né? Eu acho que é. Oi, gente, se tiver mais alguém querendo falar alguma coisa, fica à vontade, senão a gente vai levando para o encerramento. Então tá ótimo. Mais uma vez agradecendo, porque foi muito bom, maravilhoso. E gostaria de perguntar a Cássia se ela poderia fazer a nossa prece para a gente finalizar, por favor? Posso sim. Tá? Ah, obrigada. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, trazendo os nossos corações essa vibração de amor, de fraternidade, de serenidade, para os nossos pensamentos, o bem e o amor ao próximo, para na compreensão de que irradiamos através dos nossos sentimentos e pensamentos essa energia fraterna que alcança aos outros corações, que alcança os objetos e a nossa casa, e que possamos, nessa compreensão, nesse entendimento, orar e vigiar a cada dia, para que nosso campo mental e emocional esteja sempre alinhado com a luz do Mestre Jesus, sintonizados no caminho de luz e de amor, na lei de amor e caridade, para que, apaziguados, estejamos sempre
nesse caminho, retornando para esse caminho a cada momento em que dele nos desviamos. E que sigamos a semana com essa compreensão e essa atitude renovada, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal,